Uma empresária judia foi vítima de ataques antissemitas dentro de sua loja em Arraial da Ajuda, na Bahia. O caso aconteceu na sexta-feira. No vídeo gravado pela proprietária do estabelecimento, a agressora parece descontrolada, derrubando vários itens que estavam na prateleira e gritando ofensas. Filha assassina! Assassina de criança! Assassina de criança! Você é uma sionista! Sionista! Eu sou judia! Eu sou Herta Breslauer, eu moro no Arraial da Ajuda. Acabei de ser agredida, estou saindo aqui da Polícia Civil. Fiz um BO. Uma mulher entrou na minha loja. Eu tenho uma loja, um estabelecimento aqui no Arraial. Ela entrou, me agrediu, me bateu, destruiu minha loja, simplesmente pelo fato de eu ser judia. Só por conta disso. Disse que eu sou assassina de criancinha. Eu não mato nem pernilongo. Disse que vai vir me pegar. Só pelo fato de eu ser judia. Está aqui o boletim de ocorrência. A Confederação Israelita do Brasil e a Sociedade Israelita da Bahia emitiram uma nota de repúdio e pediram que o caso seja investigado como crime de ódio. Silvia, uma cena lamentável aí que a gente viu, percorreu as redes sociais nesse final de semana e a gente está vendo que é aquela ideia antissemita que José Genuíno, né, disse num vídeo, agora aplicada, infelizmente, na prática. O fato ocorreu aí em Arraial da Ajuda, na Bahia, na semana passada. Bom, para começar, isso é crime, está muito claro, tem previsão no Código de Processo Penal, ou seja, tem amparo legal e é passível, inclusive, de reclusão, de cadeia. As penas no Brasil são frouxas, mas nesse caso há uma imputação claríssima passível de reclusão. Pelo sotaque e depois pelas reportagens que circularam, essa agressora aparentemente ela não é brasileira, acho que ela é chilena, salvo engano. Vamos fazer uma checagem, mas ela não é brasileira. De qualquer forma, o que nós estamos assistindo é algo muito parecido com dias escuros do nosso passado. Dias escuros, décadas, muitas décadas para trás, que nós não precisaríamos estar vivendo de novo. Alguém entrar dentro de um estabelecimento comercial, onde está lá uma judia trabalhando e ela ser agredida por quê? Por ser judia. Isso que nós estamos vendo é aquilo que foi o germe, o embrião do nazismo. E quem estimula a volta, como eu disse, de dias tão escuros, da crueldade, da maldade, para não me alongar aqui em adjetivos? Essa esquerda antissemita que perdeu a vergonha de promover antissemitismo e ataques à luz do dia. Nós estamos assistindo isso, ou essas manifestações em defesa dos terroristas assassinos do Hamas são o quê? Ou aquela fala do ex-presidente do PT, uma liderança do PT, José Genuíno, é o quê? O pessoal vai dizer que é uma gracinha também? Como a que o Lula cometeu, José Genuíno cometeu uma gracinha? Esses jornalistas, entre aspas, que passam pano do mesmo jeito, que promovem ataques nas redes sociais contra judeus. E os funcionários do governo, como o ex-presidente da EBC, por exemplo, que teve de deixar o cargo justamente por compartilhamento desse tipo de publicação preconceituosa, racista. E o senhor Said, que frequentava ministérios e os ministros se deixaram fotografar ao lado dele. Aliás, voltou, não é mesmo? A uma reunião no Ministério com Silvio Almeida dos Direitos Humanos, ele que compartilha e faz defesa do Hamas, do Hezbollah, que é um outro grupo terrorista libanês. Então, o que nós estamos assistindo, e finalizo, é resultado desse preconceito, desse antissemitismo praticado pela esquerda no mundo e aqui no Brasil. Nós identificamos, acabei de falar aqui alguns nomes, que também devem ser punidos. O senhor José Genuíno, até agora não foi punido, mas precisa ser punido pelo crime que cometeu. Piotr, antes de te ouvir, vou pedir para a gente exibir o trecho em que o ex-presidente do PT, José Genuíno, disse em uma live, defendeu o boicote a empresas comandadas por judeus. Vamos lá. Interessante
Fernando Iviário, essa ideia da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesse econômico é uma forma interessante. Inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. É isso aí. Obrigadão, Genuíno. Há, por exemplo, boicotes a empresas vinculadas ao Estado de Israel. Inclusive, eu acho que o Brasil deveria cortar as relações comerciais na área da segurança e na área militar com o Estado de Israel. Tá aí, Piotr, a gente acabou de ver o boicote na prática nessa loja aí em Arraial da Ajuda. Que a primeira frase dele é boicote a determinadas empresas de judeus. Bom, se por acaso de uma religião ou outra é o que tem que ser motivação de boicote, o nazismo começou assim. É um boicote aqui, um boicote ali, bom, deu nisso. Bom, é crime. Isso é crime. Isso é notoriamente um crime. Tipificado, inclusive. Antissemitismo, aliás, tem destruição de patrimônio também, que a cena seguinte ela vai puxando todas as coisas e cai, quebra. Bom, enfim, é uma loja, tem coisas ali que eram para ser vendidas e não vão ser mais. Crime de ódio. Isso iria chegar nesse ponto porque a gente viu, primeiramente, um governo Lula absolutamente claudicante na hora de defender um Estado que tinha sido vítima de uma invasão de terroristas que matou os seus locais sem direito de defesa, o que é crime contra a humanidade. Aquele 7 de outubro, eu estou me referindo, exatamente do ano passado. Bom, de mais de 1.000 pessoas que morreram, de pessoas ali, de judeus, de israelenses, enfim, lá. Um ataque de terroristas armados contra civis desarmados. Crime contra a humanidade. Isso também está tipificado no direito internacional. Aí vem um governo completamente claudicante. E aí o governo e seus asseclas, ou podemos dizer assim, os seus puxadinhos da esquerda, seja na universidade, sindicatos, ONG, sei lá o que, essas coisas todas ali, fazendo manifestação na Avenida Paulista. Sem nenhuma capacidade de demonstrar o mínimo que fosse apreço pela humanidade das vítimas que resultou depois dessa guerra, que eram os israelenses no seu próprio território, que foram atacados de forma covarde. Era natural que isso fosse chegar nesse ponto. O governo e essas autoridades todas aí, o Silvio já citou várias ali, acabam autorizando que o cidadão comum comece a perseguir os seus locais. É a mesma história do nazismo, do nacionalsocialismo, como também era conhecido. Augusto. Tanto que foi esse o discurso que acabou resultando na Noite dos Cristais, né? Que liquidaram, os nazistas atacaram todas as lojas, todos os estabelecimentos comerciais aí pertencentes a judeus. O Genuíno não pode ter a cabeça em ordem, né? Primeiro ele achou que derrubaria o governo, né, dos generais como guerrilheiro lá no meio da Amazônia. Então já não tem a cabeça em ordem. Mas a esquerda brasileira, ela se alinha automaticamente a tudo que pareça se opor aos Estados Unidos. É o imperialismo yankee. Então já simpatiza com isso. Quem é amigo dos Estados Unidos, isso aí é inimigo. O Lula se alinhou com a Rússia, porque ele não consegue entender que a União Soviética acabou. Na cabeça dessa turma, ainda existe, a Guerra Fria vai em frente, ainda existe. Pela desinformação, pela estupidez, pela lealdade a ideias mortas. Então, é natural que eles vejam em Israel um inimigo. Um inimigo. É assim que o Lula trata, é assim que a esquerda trata. Eu me lembro que a Dilma estava viajando, estava no exterior, quando ela fez uma declaração dizendo que o que faltava nas relações com o Estado Islâmico, que saiu de cena ultimamente, mas é aquela turma de degoladores, sim, degolavam pessoas ali em transmissões ao vivo, né, pela internet, TV. A Dilma disse que eles precisavam de diálogo. Eu até sugeri que ela fosse representar
o resto do mundo num diálogo, porque ela não correu o menor risco de perder a cabeça, porque só perde quem tem. E ela não tinha nem isso para perder. Mas alguém que quer dialogar com o Estado Islâmico também não é normal. É a esquerda brasileira. Eles estão combatendo o imperialismo yankee, nessa cabeça estacionada no século passado. Agora sim, Ana Paula Henkel já está conosco. Muito boa noite, Ana. A gente está aqui comentando o caso dessa empresária judia em Arraial da Ajuda que sofreu ataques, né, antissemitas dentro do seu estabelecimento. E quero aproveitar para perguntar, né, como é que está o clima, a situação aí nos Estados Unidos? Existem ocorreram episódios lamentáveis parecidos como esse por aí também, Ana? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Silvio, mestre Augusto. Muito boa noite, a nossa audiência maravilhosa. Muito bom iniciar a semana aqui com vocês. Paula, isso tem sido uma constante aqui nas universidades, né? O 7 de outubro tirou absolutamente todas as máscaras dos antissemitas nas universidades. A questão aqui é que muitos doadores, né, milionários, alguns bilionários dessas universidades, eles são judeus e eles estão simplesmente guardando os talões de cheque e falando, olha, vocês não verão mais um centavo do meu dinheiro enquanto vocês não lutarem contra esse antissemitismo. O problema, Paula, é que muitos alunos, eles reportam uma insegurança de atender às aulas pessoalmente. Eles agora, olhem que loucura, em 2023, os alunos judeus estão pedindo para que suas classes sejam feitas de maneira virtual, né, pelo Zoom, online, porque eles estão com receio de ataques físicos nas universidades. E esse ovo da serpente, desse antissemitismo, na verdade, ele vem sendo chocado já há muitos anos, né? Disfarçando, né? Sendo disfarçado de luta pela democracia. Então, Paula, eu peço mais uma vez licença para os meus parceiros e a audiência para citar mais uma vez o caso do padre Júlio Lancelotti, porque esse caso está sendo abafado pelo Ministério Público, pela Arquidiocese de São Paulo, e nós estamos falando de um padre, um sacerdote da Igreja Católica, de uma das maiores arquidioceses do Brasil, que participou de uma manifestação pró-Hamas, uma manifestação que apoia grupo terrorista, antissemita. Até quando nós vamos aturar o silêncio do Ministério Público, da Arquidiocese e de outros cristãos de ocasião que se dizem tão preocupados com a Igreja Católica? Porque o silêncio agora está aí, né? A mulher atacando a comerciante judia na Bahia. Isso é uma pontinha do iceberg do covarde, vil antissemitismo que hoje impera de uma maneira inacreditável. Existem também, Paula, aqueles papagaios ideológicos que aqui nos Estados Unidos você vê muito também jovens que que são brainwashed, né, que passaram por uma lavagem cerebral e sequer sabem, por exemplo, o que significa from the river to the sea, Palestine will be free, né? O Piotr sempre fala aqui, do rio até o mar, a Palestina será livre, ou seja, eliminar Israel do mapa. Tem gente que não sabe nem o que isso significa e, no entanto, está na rua ajudando a alimentar esse antissemitismo. Mais uma vez, Paula, peço perdão pela insistência, mas até quando a Igreja Católica vai continuar em absoluto silêncio sobre um padre que precisa ser investigado sobre pedofilia e também por apoiar um movimento terrorista e antissemita como o Hamas?